Eu gostaria de registrar duas presenças aqui, da Tatiana Guilhermino Tazinásio, que nome lindo, prefeita de Lucélia, e o Edson Carlos Oliveira da Silva, que é prefeito de Monte Castelo. Muito obrigada pela presença dos senhores. Bom, Conexão APM agora vai focar em modernização administrativa. Aliás, antes de falar sobre modernização administrativa, eu quero falar mesmo do Tribunal de Contas, né? A gente quer falar um pouquinho sobre emendas impositivas, que é um dos instrumentos mais relevantes e, ao mesmo tempo, mais sujeitos a questionamentos no controle externo. Entender as regras, os limites e as boas práticas é o que separa uma gestão blindada de uma gestão vulnerável. A gente não quer gestões vulneráveis, a gente quer estar em dia, né? E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, junto com o Ministério Público de Contas, são dois órgãos que todo gestor municipal precisa conhecer profundamente. Não para temê-los, não é nenhum bicho-papão, mas para trabalhar junto, com transparência, com método e sem surpresas. O que é que o TCE de São Paulo fiscaliza? Como esse órgão fiscaliza? Né? E o que é que os gestores precisam saber para que as suas prefeituras estejam sempre do lado certo dessa relação? Então, para nos guiar nesse tema, nós vamos receber agora Márcio Eduardo Perassol, que é diretor técnico da Unidade Regional de Presidente Prudente do TCE de São Paulo, que é o R5, que desde março de 2024 conduz a fiscalização de dezenas de municípios desta macro-região. Márcio é um interlocutor que conhece de perto a realidade dos gestores desta região. Vamos aplaudi-lo, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos e a todas. Gostaria de saudar a todos em nome do Gilberto Kassab. É uma honra muito grande tê-lo estar palestrando aqui nessa oportunidade. Um menino pequeno que veio lá de Bariri, é a primeira vez assim que eu palestro na frente de uma autoridade de Estado assim tão relevante para o nosso Estado. E a minha missão aqui hoje, estava conversando com o Fred, logo mais, é nos colocar próximos dos municípios, né? Nós entendemos as dificuldades dos prefeitos. Eu tenho 20 anos de Tribunal de Contas, e a gente sabe qual a dificuldade que os prefeitos passam, né? Então, assim, gostaria de me colocar à disposição, tanto a prefeitos, vereadores, a todos os agentes públicos, falar que o tribunal está à disposição. As portas da Unidade Regional de Presidente Prudente está aberta para... eu acredito muito em capacitação, né? Então, e eu vejo que, muitas vezes, muitos erros que nós apontamos em relatórios por problemas que, às vezes, a pessoa fez um erro por falta de capacitação. Então, nós estamos lá para orientá-los, né? Agradeço, Fred, ao convite. É uma honra muito grande estar participando desse evento. A doutora Cristiana não pôde estar presente. Ela está num ciclo de debates com agentes políticos na região de Ituverava, hoje. Então, ela está ouvindo as demandas dos prefeitos daquela região. Então, eu fiz uns slides para guiar minha palestra, mas eu gostaria de me permitir aqui, depois de conhecer um pouco mais as questões, as demandas dos eventos, de iniciar com um pouco de reflexão, né? Porque, assim, a emenda impositiva, na verdade, é o orçamento público. Quando a gente fala de emendas impositivas, nós estamos falando de orçamento público, né? E os prefeitos, melhor que ninguém sabe, né? A gente usa a analogia do cobertor curto, né? Os problemas dos municípios, e aí os municípios é a personalidade jurídica real onde as coisas acontecem, o cobertor do orçamento é curto. Você tem mais problemas do que dinheiro para resolver. Então, há muitos anos o tribunal vem falando sobre isso, sobre planejamento orçamentário. E a gente percebe a dificuldade das prefeituras de se planejar. Mas, assim, a gente entende que, mesmo com dificuldade, com falta de estrutura, a gente tem que dar uma capacitação para as prefeituras. E, nesse contexto, surgem as emendas impositivas. E eu gostaria de deixar uma mensagem aí
eu também sou uma pessoa suprapartidária, aí né, para todos. A gente atua, eu atuo muito a nossa atuação, hoje no Tribunal de Contas cada vez mais, com o foco no cidadão. Então, quando eu coloco o dinheiro no orçamento, eu coloco uma demanda específica no orçamento para uma questão específica, eu estou deixando de atender várias demandas. E por que eu estou falando nisso? Porque, atualmente, a gente tem visto muitas leis orçamentárias dos municípios com emendas impositivas que são, assim, inexecutáveis, né? E aí os prefeitos nos procuram, olha, eu posso não executar a emenda? Eu falo para eles, se tiver impedimento de caráter técnico, você deve não executar a emenda. Porque cabe à Câmara fazer toda... E aí tem um comunicado do Tribunal de Contas de maio de 2025, então, a partir do orçamento LOA 2026, nenhum município poderia falar em que pese as decisões do Supremo serem mais recentes. Já tem um comunicado do SDG de maio de 2025 falando alguns critérios, né? Então, assim, a emenda é impositiva? Ela é impositiva, se cumprir esses critérios técnicos, né? Outra coisa que nós temos visto, né? As câmaras municipais, elas não podem transferir responsabilidade para os municípios. Porque o que a gente está vendo? Um exemplo que eu vi recentemente, um município com orçamento de 90 milhões de reais, com 338 emendas, onde houve uma fragmentação muito grande. Em 20 anos de tribunal, também o que nós vimos, a capacidade de investimento do município é pequena. Quando você coloca... então, a gente tem que tomar cuidado no manejo do orçamento. E aí eu trouxe algumas questões para orientá-los a melhor forma de manejar esse orçamento, né, de forma técnica e adequada. Então, eu vou passar a minha apresentação e ao fim, se alguém tiver alguma pergunta, talvez eu não consiga responder aqui, mas eu estou de portas abertas, pode me ligar, eu recebo para as questões pessoais para analisar caso a caso junto com vocês e me coloco à disposição, tá? Então, o que são emendas impositivas? Elas são dotações orçamentárias, né, que antigamente era só o orçamento participativo e parte dele virou impositivo, né? E de onde isso surgiu, né? Surgiu numa insatisfação lá de parlamentares em 2013, começou um movimento entre os parlamentares federais e isso foi colocado na Constituição Federal. E aí isso começou a vir para os estados e agora, mais recentemente, nos últimos 5 anos, a gente tem visto ganhar força as emendas municipais, né? Então, uma coisa bem relevante, né, a questão do percentual, né, que eu gostaria de chamar a atenção, né, de quanto isso representa do orçamento do município. É, no máximo, 1,55%. Então, se seu município está acima disso, até 2% é possível, só que já tem decisões do Supremo que não transitaram em julgado, que dizem que é 1,55%. Então, a jurisprudência fala que o máximo é 1,55%. E também tem decisão do Supremo já que fala que as emendas de bancadas para um município estão vetadas, né? Então, são só as emendas individuais. Então, o teto é de 2%, e assim, o máximo hoje é 1,55%, podendo chegar até 2%, sabendo que se você passar de 1,55%, pode ter a decisão que caia para 2%. E lembrando, e é sempre bom lembrar, que metade dessas emendas impositivas ela tem que ser colocada na saúde. Só que eu gostaria de fazer um grande parênteses aqui, né? O que a gente tem visto muito? Emenda impositiva na saúde sem planejamento. A emenda impositiva,
você for ver até esse comunicado do Tribunal de Contas, que foi publicado em maio de 2025, ele fala que ela tem que estar alinhada com o PPA e com os planos setoriais, do plano da educação, plano de saúde. Ou seja, eu não posso fazer uma emenda impositiva que não esteja alinhado com todas as demais leis do município, e nem com demais leis do ordenamento jurídico vigente. Quer dizer, então eu tenho que, antes de executar, eu tenho que ver todas essas questões. E onde tem que ser visto isso? Na Câmara. A Câmara não pode transferir essa responsabilidade para a Prefeitura. Por que essa mensagem é importante? Porque a Câmara, nesse caso, 300 e poucas emendas, o jurídico da Prefeitura teve que fazer pareceres jurídicos, porque o prefeito estava com medo de ser responsabilizado pela não execução. Então, ele teve que demandar o jurídico dele para não executar, para se garantir o que a gente fala no tribunal, né? Garantir o CPF dele, né? Porque tudo, infelizmente, e eu não concordo muito com isso, tudo vai nas costas do prefeito. Eu acho que não. Deveria haver uma divisão de responsabilidade, né? O prefeito, a partir do momento que ele delegou essa responsabilidade para o secretário, para quem quer que seja, os órgãos de controle, ele deveria responsabilizar essa pessoa, e não o prefeito, que o prefeito ele não consegue, são muitas atribuições, né? Fora as técnicas, ele tem as atribuições políticas dele. Então, e a questão da saúde, nós temos visto muita emenda da saúde que está em desacordo com as leis do Ministério da Saúde. Vou citar um exemplo. E essa lei, eu vi, é uma LOA 2026. Emenda para comprar, e assim, o valor é irrisório, não daria para comprar muito, R$10 mil em tirzepatida, né? Isso aí, daí eu pergunto, está alinhado com os planos do Ministério da Saúde, com alguma política pública do município? Né? Outra coisa, o município tem a REMUME, né? A Relação Municipal de Medicamentos. Foi passado por uma comissão de técnicos da prefeitura que aprovaram esse medicamento. Então, muitas coisas assim, desculpa a palavra, mas assim, a gente tem visto muitas aberrações nas leis de orçamento. E assim, eu como técnico, nesse caso específico, eu fiquei tentando imaginar ia conseguir colocar aquelas situações nas peças orçamentárias. Eu falei, não tem como, só que está na lei, né? Então, e aí está na lei, mas, em que pese está na lei, ela tem presunção de legitimidade, mas, assim, ela tem que cumprir uma série de requisitos. Tá? A emenda ela é impositiva se ela cumprir esse requisito. Ela não é autoexecutável. Então, decisões recentes do Supremo vêm falando sobre isso, sobre esse assunto, né? Então, muita coisa, alguns falam, está mudando a regra do jogo com o jogo andando, tá? Mas o tribunal reconhece e o tribunal entende isso e a gente vai passar, o tribunal sempre faz uma regra de transição, né? Então, mas a questão do plano de trabalho, estava conversando com o prefeito na hora do intervalo, que é uma dúvida dele, já estava prevista lá prévio, né? A questão do plano de trabalho prévio, que deveria ter sido feito. O vereador falou para ele, não, mas a regra mudou depois. Não, mas eu tenho um comunicado de maio de 2025 do tribunal falando sobre isso. Então, ele não pode falar que a regra mudou depois, porque está publicado no Diário Oficial do Estado, né? Já tinha um comunicado, né, do tribunal, ele já estava alertado que tinha que ter um plano de trabalho. Então, a virada de chave aqui do Supremo são a questão da vinculação imediata, né, a atuação dos tribunais de contas, o Supremo. Os tribunais de contas já estavam verificando essa questão, mas agora o Supremo deu uma ordem, digamos assim, mais forte, né, mas chamou a atenção para isso.
e a questão de algumas exigências que o Supremo falou, não, isso aqui tem que ter, né, a partir do orçamento de 2026. Então, o Tribunal de Contas, em função dessas decisões do Supremo, ele editou uma resolução, em novembro de 2025, que regulamenta como vai ser a fiscalização no Tribunal de Contas do Estado dessas emendas. Então, aqui são algumas ADIs que falam sobre a 7807, que fala que é vedada a emenda impositiva de bancada. Então, a 7869, que fala o limite de 1,55. Então, nós temos uma série de decisões de ministros diferentes determinando esses limites. Então, o tribunal vai atuar com base também nessas decisões do Supremo, mas eu gostaria de colocar aqui para vocês, aí é a prática do tribunal, eu acho que a parte mais importante que eu posso trazer aqui para vocês hoje, eu só falei a parte anterior para contextualizá-los, é como o Tribunal de Contas vai exigir isso do prefeito. E, principalmente, e aí talvez eu não sei, e da Câmara dos Vereadores, porque, na minha visão, a emenda ela começa errada lá no pedido. Então, assim, não adiantaria o tribunal ir lá ver na prefeitura se não visse antes na Câmara. Então, foi editada a resolução 17 de 2025, e temos o comunicado 2026, temos uma série de comunicados do tribunal, são vários que falam sobre a questão da emenda. Mas, a seguir, mas eu vou falar para vocês como que vai ser fiscalizado, né? O tribunal já fez uma ação no começo do ano, em decorrência desse pedido do Supremo. Foram vistas 66 emendas em detalhes, 59 municípios paulistas, inclusive Presidente Prudente foi fiscalizado, mas Presidente Prudente está bem na fita, digamos assim. 52 milhões e nós identificamos 9,5% de emendas irregulares, né? Então, daí, esses casos concretos apontados são notícias da imprensa, né? Uma série, se vocês pesquisarem na imprensa, vocês vão ver uma série de notícias que são em decorrência dessa fiscalização do tribunal. Então, quais foram os 3 problemas principais, né? A ausência de plano de trabalho descritivo. E aí não é aquele plano de trabalho que a gente fala para mostrar para o tribunal que tem um plano de trabalho. Não, tem que ter um plano de trabalho bem feito, né, com metas claras, onde vai ser destinado o recurso. E agora há pouco eu estava conversando com o prefeito, com o Kleberson, de Presidente Bernardes, que ele estava falando, não, mas e quando eu tenho que aprovar, quando que é o momento do plano de trabalho? E aí eu falei para ele, olha, não está muito claro na legislação o momento, mas o Tribunal de Contas já está orientando os auditores a cobrarem antes, que esse plano de trabalho tem que ser feito antes da propositura. Por quê? Eu não posso falar, olha, me dá 100 mil, se eu não falar para que eu vou usar esses 100 mil reais, por exemplo. E outra coisa, outra pergunta muito recorrente, entidades do terceiro setor que recebem recurso, se ela recebe 100 para fazer 100 reais para fazer 100 atendimentos, ela vai ter que prestar outro serviço ou aumentar o serviço dela para receber emendas. Não é um bônus. Muitas, a princípio, achavam que era um bônus. Não, não é um bônus. O que você pode fazer, por exemplo, que não aumente o serviço? Eu tenho um atendimento de uma entidade que está ruim. Eu posso fazer um plano de trabalho para reformar um local que já presta atendimento para o município? Eu entendo que pode. Você não vai prestar um atendimento a mais, mas você vai melhorar a qualidade. Então, você tem que ter uma contraprestação para o cidadão nesse plano de trabalho. Então, ou em aumento quantitativo ou qualitativo, né? Mas, para que
para que caracterize essa viabilidade técnica, quando ele vai para a LOA a ser aprovada, já tem que ter esse plano de trabalho. Esse plano de trabalho pode ser alterado posteriormente, aí a legislação de cada município vai poder falar. Tá? São N questões que vão surgindo, assim, perguntas que muitas a gente tem respostas, outras não, e estou à disposição de vocês, caso queira perguntar. O que eu não souber, eu vou perguntar, vou estudar. Então, outra questão, a ausência de conta dedicada à verba. Aqui é uma questão muito complexa, porque você imagina o tesoureiro da prefeitura lá, das 300 emendas, ele controlar, ele já tem um monte de conta corrente. Pensou mais uma conta corrente, né, mais 300 conta corrente para ele administrar? Aí o tribunal tem um comunicado mais recente que ele diz o seguinte: se for emenda do município para a própria administração direta, ele dispensa de conta corrente específica. Entretanto, ele reforça, esse comunicado reforça a necessidade da contabilização correta para um rastreio, para que fique devidamente rastreado esse recurso. Então, quando para a própria administração, né, aí dispensa por esse comunicado, mas se não for para a administração pública, é obrigatório a conta corrente específica, né? Entre outras questões, foram encontradas sobrepreço, terceirização e conflito de interesses, onde o parlamentar que repassava numa ponta e o presidente era parente de primeiro ou segundo grau dele. Então, eu acho que essas questões de conflito de interesse também tem que ser verificada. Então, o que será analisado na prefeitura, né? O que a prefeitura tem que fazer? Ela tem que fazer uma análise técnica da compatibilidade orçamentária. E essa compatibilidade orçamentária é o seguinte: eu secretário, tenho uma política pública no meu orçamento, eu tenho alguma política pública que isso daí vai reverter algum benefício. Ele tem que ter meta, não é porque é impositiva que dispensa ter meta física e financeira, ele tem que ter meta física e financeira. Então, ele tem que tá tudo de acordo com o PPA e LDO. Mais na frente, eu vou trazer o caso que assim, é um modelo que eu verifiquei que atende o que nós estamos falando para vocês, tipo, falar do problema e falar, olha, esse município já resolveu essa situação e é uma solução que dá para aplicar em município. É um município grande, então temos a questão da proporção, mas eu acho que é aplicável, né? Então, e o que acontece? Essa questão do PPA e dos planos setoriais, Plano Municipal de Saúde, Plano Municipal de Educação e todos os planos municipais, a emenda ela tem que estar orientada, ela tem que atender qualquer um desses planos, ou o PPA também. Então, ela tem que, se não tiver impedimento de ordem técnica, a prefeitura, assim, na visão do tribunal, os comunicados do tribunal, resolução, eles já dizem isso, que é impedimento de ordem técnica, não estar alinhado a as leis do município. Então, outra questão é o monitoramento de resultados. Eu tenho que monitorar os resultados para ver, olha, essas emendas, o que ela está revertendo, né? Para a educação, ela está melhorando algum índice, né? O que está... não basta você encaminhar o dinheiro, você tem que mostrar, né, o que isso daí está beneficiando o cidadão, né? Transparência e publicidade dos dados. Cerca de 60% das câmaras que nós fiscalizamos na questão das emendas no início do ano não estavam conforme a legislação, né? Então, da questão da transparência e rastreabilidade da Câmara. Então, também tem que ter transparência e publicidade dos dados. Execução financeira e rastreabilidade. Segregação total. Conta bancária específica. Aí o tribunal
trouxe essa novidade que não está na decisão do Supremo, mas tem um comunicado publicado pelo Tribunal de Contas. Então, assim, eu acho que para o gestor é válido, né, você se orientar por um comunicado do Tribunal de Contas, mesmo que ele está dizendo um pouquinho o contrário do que o próprio Supremo falou. Mas, assim, a gente viu que seria inviável, em alguns casos, ter uma conta bancária para cada emenda. E a contabilização, né? A contabilização, ela é a grande questão de rastreabilidade. Se tiver contabilizado corretamente, esse dinheiro vai ser rastreável. E na Câmara, né? O que nós vamos ver na Câmara? Então, eu acho que aí é o importante. A Câmara que faz o processo legislativo. Então, a LOA do município, os que a gente tem visto, ele tem a LOA, está lá previsto, só que a lei orgânica do município. Só que a lei orgânica, ela é autorizativa. Ela autoriza, ela não cria procedimentos. Então, a Câmara, ela tem o regimento interno dela, tem um fluxo, olha, como que a pessoa que pede, como que o vereador que vai analisar, analisa, e depois, como que vai ser essa tramitação? É feito avaliação na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, de questão técnica, dessa viabilidade técnica. Tem que ter um ritual bem definido, né, para que não ocorra desentendimentos, né? Porque, olha, eu fiz o que está acontecendo, né? Hoje, assim, olha, a Câmara faz e vai lá, coloca para o prefeito executar, uma metáfora, coloca a espada na cabeça do prefeito, executar, e o prefeito, se ele executar, tem o Tribunal de Contas aqui. E o Ministério Público falou, olha, mas não podia ter executado. Então, eu queria, uma mensagem hoje, é muito para tirar a espada do cabeça dos prefeitos, é a questão do seguinte, a emenda impositiva, ela é impositiva se atender toda a legislação vigente. Se ela tiver impedimento de ordem técnica, ela não é, em que pese chamar emenda impositiva, ela não é o que a gente chama de execução obrigatória. Então, o processo legislativo tem que ser aperfeiçoado. E aí, como que se aperfeiçoa também? Com qualificação, manual orientativo, chamar os vereadores para conversar, tanto vereadores quanto os técnicos das casas legislativas, né? Eu me coloco à disposição também, prefeito, presidente de Câmara, técnicos, se quiserem ir lá, sentar para conversar com o Tribunal de Contas, fazer uma mesa olha, o que cada um é o papel de cada um, né? Eu estou à disposição para fazer isso para os prefeitos da nossa região. A Câmara também tem que dar transparência, a Prefeitura tem que dar transparência, mas a Câmara também tem que ter a questão da transparência. E aí a questão que é o que mais está pegando para nós técnicos do tribunal, que a maior parte das emendas que a gente está vendo, ele não tem compatibilidade com programa de governo, com planos de trabalho, e elas são altamente pulverizadas, né? Isso daí está fragmentando, está tirando a capacidade do município de investir em políticas públicas que realmente vão dar resultado para o município. Então, outra questão, o repasse ao terceiro setor e antinepotismo. O tribunal está de olho nessa questão, né? Já foi mais de um caso que foi verificado essa questão que a gente chama de nepotismo cruzado, né? Eu mando uma emenda por uma entidade e a entidade emprega algum parente, né? Então, assim, a gente tem que caminhar nessa questão de aperfeiçoamento. Eu acredito muito na capacitação, então eu acho que com orientação e conversa a gente se resolve tudo. Então, o município que eu trouxe como exemplo é o município de Campinas, né? É um município grande, mais estruturado, mas ele já vem nessa área, pelo que eu estudei, desde 2022. Então, ele tem tudo isso que eu falei para vocês antes, LOA, regimento interno, ele tem. Mas o que eu achei mais interessante no município de Campinas foi a LDO de 2026,
Porque, assim, se eu coloco num regimento da Câmara ou num decreto da Prefeitura, vai falar, não, que vai querer falar, ó, quem manda mais, né? Mas a lei, quando a lei é aprovada, não tem dúvida, né? Aí é uma lei aprovada. A LDO de Campinas tem um capítulo dedicado única e exclusivamente para as emendas impositivas. Tudo que é fator impeditivo de ordem técnica, ela tem lá, elencado lá. Ela tem 14 ou 15 incisos falando o que constitui impedimento de ordem técnica. E uma coisa que eu vi lá, que chamou muita atenção, que eu já vi em emenda positiva, é que lá a criação de despesa de caráter continuado. Para quem entende de lei fiscal, né, os artigos 15, 16 e 17, que fala de aprimoramento, você precisa fazer uma expectativa da despesa futura. E a gente tem visto muitas emendas que estão criando ônus para o município, ônus futuro. Por exemplo, um município maior, alguns vereadores se juntaram e falaram, ó, vamos comprar um tomógrafo para o município. Mas um tomógrafo requer um espaço, um tomógrafo requer uma equipe e um tomógrafo vai me dar custos futuros, né? Então, isso daí, lá na LDO de Campinas, já está falando, ó, isso não pode. Por quê? Se não tiver na LDO, eu vou falar, e os prefeitos me perguntarem se pode ou não pode, eu vou falar, depende. Se for interessante para o município, pode, mas aí você precisa atender a LRF. O que eu quis dizer? Olha, quando você aprova a LOA, ou quando você executa a LOA, você tem que atender a lei fiscal, né? Então, eu tenho que ver os artigos da lei fiscal na execução. Então, se for criando despesa, que cria despesa futura, e não tiver alinhada com uma política pública, um programa de governo, não pode. É impedimento de ordem técnica. Porque uma emenda impositiva isolada ali, ele não pode criar mais despesa, né? Como falaram, né? A União, o Estado, repassaram, estou 20 anos, a gente vê isso. Quando a gente fiscaliza, a gente consegue ver isso. Que está cada vez mais passando serviço para o município e não passa a contrapartida correspondente. Isso daí para a gente é visível, né? Aumenta os problemas e o cobertor não aumenta na mesma proporção. Então, o município de Campinas pode ser usado como um norte. Eles têm entrem lá no site deles, eles têm um guia de processamento com um passo a passo de tudo isso que eu falei, como deve ser o processo legislativo, um manual extenso, perguntas e respostas que fala o que pode, o que não pode, assim, é muito enriquecedor o site deles. Então, eu acho que, assim, para quem quer caminhar, esse é um exemplo que dá para um norte, para vocês não ter que partir do zero. Então, para finalizar, eu gostaria de falar quais seriam as tarefas do gestor para o plano prático, né? Tá, na prática, o que eu posso fazer, né? Porque, no fim das contas, a teoria ele só dá embasamento legal para a prática. Então, na prática, o que eu vou fazer? Revisar a lei orgânica, regimento interno, decreto, toda a legislação municipal, todos esses fluxos de trabalho, reavaliar se o meu percentual está de acordo com as decisões do Supremo, que é no máximo 1,55. Aqui na nossa região, eu não vi nenhum município que extrapola esse 1,55. Plano de trabalho técnico, prévio. Então, aqui eu estou falando, o plano de trabalho ele tem que ser prévio à aprovação do orçamento. Ele não pode ser em outro momento. O tribunal pode, num primeiro momento, aceitar? Pode, mas assim, porque estamos num momento de transição. Mas assim, o mundo ideal é que seja prévio, e o mundo ideal seria que isso estivesse na legislação do município, falando, olha, plano de trabalho tem que ser nesses termos encaminhado antes
da proposição. Rastreabilidade contábil, verificar se a contabilidade está de acordo com os manuais previstos para o Plano de Contas 2026. Né, o site do Aldesp, do Tribunal de Contas, tem muito material sobre essa questão de plano de contas. Nós temos um painel público de transparência. Né, o tribunal está aperfeiçoando esse painel. O tribunal também é um grande fornecedor de informações para a sociedade. Né? Uma forma de prestar contas é informar, é dar transparência. Então, façam essa transparência, façam de uma forma que o seu cidadão entende. Não adianta falar, não, está lá no site. Mas, assim, nós, do tribunal, nós entramos no site. Tem site que tem a informação? Tem, mas é super difícil chegar nela. Então, tem que ser alguma coisa intuitiva. Reserva de 50% da saúde, verificar se já está previsto na minha legislação. Impedimentos técnicos e formais, aqui é uma questão muito importante. Quando chega no Executivo, em que pese essa questão deveria estar superada no Legislativo, se chegar com impedimento técnico formal, é importante que a Prefeitura comunique formalmente isso para a Câmara. Né? Fala, olha, faça uma comunicação formal. Olha, eu não vou executar porque tem um impedimento de ordem técnica. E, quando for rever a sua legislação, faça uma blindagem contra o nepotismo, né? Quanto a essa questão dos conflitos de interesse. Então, uma mensagem final, né? Emenda parlamentar é orçamento público. Orçamento público é dinheiro de todos, não é cheque em branco. Tipo assim, eu não posso destinar... eu entendo a pressão que os vereadores recebem da população, e, afinal, quem faz o corpo a corpo no dia a dia com a população são os vereadores. Só que, assim, a população tem que entender também que nós vivemos num país democrático, e um país democrático tem regras a ser seguido. Então, tem que levar as demandas dos cidadãos para os secretários, para que eles melhorem as políticas públicas, para que o serviço seja disponibilizado para todos. Eu não posso privilegiar um em detrimento de todos. Né? Conforme... então, PCESP, que a gente vai analisar isso de perto esse ano, é um assunto que está previsto já para a fiscalização já das contas de 2025, não estou falando nem das contas de 2026, eu estou falando das contas de 25, que estão sendo fiscalizadas em 26, e aí acho que vai ficar também muito num caráter pedagógico dos nossos relatórios. Né? Se apoiem no seu prefeito, se apoiem nos seus controladores internos, eles que devem ser ajudá-los, vocês, a falar, olha, isso não pode. Né? O controlador interno, o prefeito não tem olho biônico, né? Ele não consegue estar a todo momento. É uma função do controle interno fazer auditorias que revelem isso para o prefeito. Então, hoje a gente tem uma visão, nós do Tribunal de Contas, do controle interno, como assim, ele deveria ser um grande apoio do prefeito, o grande olho do prefeito nos setores. Né? E o foco mudou, do quanto para como. E aí a questão do resultado, e a gente vai verificar como que esse dinheiro está chegando e impactando a vida do cidadão. Agradeço a todos e estou à disposição. Obrigada, Márcio. Gostaria de registrar algumas presenças aqui, 3 presenças, rapidinho, gente. João Francisco Mugnai Neves, prefeito de Pacaembu, que está presente ao evento, muito obrigada. Valdeci Soares dos Santos Filhos, prefeito de Martinópolis, e Isidoro Arceste Ritti. Espero ter falado corretamente seu nome, eu adoro nomes difíceis, mas nenhum é mais difícil que o meu, tá? O meu é Sherazade, ninguém acerta. Prefeito de Taciba, muito obrigada pela presença de todos vocês nesse evento. Esse evento não seria tão importante se não fosse pela presença maciça de vocês, da macro-região aqui de Presidente Prudente.